Pessoal, o objetivo desta aula é a gente corrigir exercícios. A gente vai corrigir esse exercício aqui que ele fala assim, ó. De acordo com a medida dos lados dos triângulos, determine a medida dos ângulos em destaque. Então, olha só, a gente vai fazer uma coisa diferente agora do que a gente vem fazendo aqui nos exercícios anteriores, né? Nas partes de exercícios anteriores da esta. Antes a gente estava interessado em medir os lados. Aí a gente usava o ângulo aqui e sabia os lados. Agora a gente quer saber o valor do ângulo em destaque. Então a gente não sabe quanto que vale esse ângulo. A gente não sabe se ele vale 30, 45 ou 60. Aqui a gente vai colocar, né? A gente tem que colocar exercícios assim, né? Desse tipo, tem que ser para chegar nos ângulos notáveis, né? Porque se você coloca valores aí de tal forma que não chegue no ângulo notável, vai ficar complicado, né? Sei lá, se aparece lá uma divisão que dá 0,235, aí você vai ter que olhar lá na tabela, né? Para poder saber qual que é aquele ângulo. Vai ter exercícios assim, a gente vai ver, tá? Mas nesse não, nesse vai recair aí num ângulo notável. Então como que a gente faz? A gente começa sempre identificando o que é cateto oposto, o que é cateto adjacente, o que é hipotenusa. A hipotenusa a gente sabe que é sempre oposta ao ângulo reto. Então a hipotenusa aqui é o maior lado, que vale 36. O cateto oposto é o que está oposto ao ângulo que a gente tem aqui. Então é o 18. E o adjacente é o que está junto dele, que não tem nenhum valor. Então aqui ó, a gente tem o valor do cateto oposto e da hipotenusa. Qual que é a relação trigonométrica que relaciona o cateto oposto com a hipotenusa? É o seno. O seno de x, então, ó, eu vou chamar esse ângulo aqui de x. Então, seno de x é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aí o cateto oposto ó, vale 18 e a hipotenusa 36. Aí seno de x é igual a 18 sobre 36. Aí você simplifica em cima e embaixo, ó, divide tudo por 18, vai ficar seno de x igual a meio. Aí você vê, vai lá na tabela e olha, o seno de qual ângulo que dá meio? No caso, é o seno de 30. Seno de 30 dá 1 sobre 2. Próximo triângulo aqui, ó. Vamos identificar cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Hipotenusa está oposta ao ângulo reto aqui, ó. Então, esta é a hipotenusa. O cateto oposto está oposto ao ângulo que a gente vai descobrir, ó, que é 30. E o adjacente é o que está junto do ângulo, né, ó, 10 raiz de 3. Aí a gente tem os valores do cateto oposto e do cateto adjacente. Qual que é a relação trigonométrica que relaciona o cateto oposto com o cateto adjacente? Tangente. Tangente relaciona o cateto oposto com o cateto adjacente. Então, substitui. Quem é o cateto oposto? 30 centímetros. Quem é o adjacente? 10 raiz de 3. Então, vai ficar a tangente de x é igual a 30 dividido por 10 raiz de 3. Aí não é interessante que a gente deixa aqui no denominador uma raiz. Então a gente racionaliza, multiplica tudo por 10 raiz de 3. Aí vai ficar 30 vezes 10 raiz de 3, que vai dar 300 raiz de 3. E 10 raiz de 3 vezes 10 raiz de 3 vai dar 100 raiz de 9, né? Aí aqui, ó, 300 raiz de 3 eu copio. 100 vezes a raiz de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, 100 vezes 3 dá 300. Aí fica 300 raiz de 3 dividido por 300. Divide número com número. 300 dividido por 300 dá 1. Vai sobrar só o raiz de 3. Então, a gente vai lá, tangente de x vale raiz de 3. Aí você olha lá na tabela qual ângulo vale raiz de 3. Você vai ver que é a tangente de 60, né, que vale raiz de 3. Último triângulo aqui, ó. Vamos lá identificar aí cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Hipotenusa está oposta ao ângulo reto, ó, 28 raiz de 2. O cateto oposto aqui, ó, é o que está oposto ao ângulo, é esse lado aqui. E o adjacente é o que está junto do ângulo, né, ó, que vale 28. Aí a gente tem aqui cateto adjacente e hipotenusa.
Qual que é a relação trigonométrica que relaciona cateto adjacente e hipotenusa? Cosseno. O cosseno relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa. Então a gente substitui. Quem é o cateto adjacente? 28. Quem é a hipotenusa? 28 raiz de 2. Então, cosseno de x é igual a 28 dividido por 28 raiz de 2. Simplifica, né? 28 com 28 dá 1. Fica 1 dividido por raiz de 2. Não é interessante que a gente deixe uma raiz no denominador. Então a gente racionaliza. Multiplica tudo por raiz de 2. Uma vezes raiz de 2 é raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Raiz de 4 é 2, então raiz de 2 sobre 2. Aí o cosseno de x vale raiz de 2 sobre 2. Aí você vai lá na tabela e olha. Qual o cosseno de qual ângulo que dá a raiz de 2 sobre 2? 45. Cosseno de 45, se você olhar na tabela dos ângulos notáveis, vai dar raiz de 2 sobre 2. Ok? Então, nesses exercícios, a gente precisa aí da tabela também. O próximo exercício, um exercício um pouco diferente, ele diz assim: determine o comprimento das diagonais CE e AD no hexágono regular, sabendo que ele possui 3 raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados de área. Então, aqui a gente tem o nosso hexágono regular, certo? Olha só, podemos decompor o hexágono em 6 triângulos equiláteros de lado L. Como que a gente faz isso? Deixa eu pegar a caneta aqui, Se você ligar os pontos, né? Aqui a gente tem um ponto, aqui tem outro ponto, outro. Se você ligar, desta forma aqui, ligar assim, não vai ficar perfeita as retas, né? Vou tentar fazer o mais reto possível. Nossa, essa daqui ficou uma porcaria, né? Peraí. Porque desenhar aqui segurando o celular é meio complicado. Bom, não vai ficar tão retinho, mas aí no caderno vocês façam reto, né? Aqui segurando o celular desenhando fica complicado. Mas se você contar aqui, você tem... Eita, agora a câmera não foca. Você tem um triângulo, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem 6 triângulos equiláteros de lado L. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar agora até a caneta aqui de outra cor. Vou pegar aqui a laranja. Olha só. Eu vou dividir aqui os segmentos do meu hexágono. Eu vou ligar o ponto D com o ponto E. Olha só, eu vou ligar aqui o ponto C, desculpa. O ponto C com o ponto E, até que ficou mais reto. Se você observar, os ângulos internos de um triângulo equilátero valem 60 graus. Então esse ângulo aqui é 60 graus, certo? E a gente tem aqui, um ângulo reto. E aqui formou, 2 triângulos retângulos, né? Este e este aqui, certo? E ali a gente tem o ângulo reto. Então, olha só. Agora a gente vai focar neste triângulo aqui, certo? Nesse triângulo aqui. Como a área de um hexágono é A igual a 3 raiz de 3 sobre 2, né? A área, o exercício que forneceu, que dava 3 raiz de 3 sobre 2. Então a gente vai ter o seguinte. A área vale 3 raiz de 3 sobre 2. Só que se você se lembrar, a fórmula da área do hexágono é L ao quadrado... Do hexágono não, desculpa. A fórmula do triângulo, de calcular a área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Certo? Para você calcular a área aí de triângulos equiláteros, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Aí, a gente tem 6 triângulos, né? Quando a gente contou aqui, você viu que deu 6 triângulos. Então, eu vou multiplicar por 6 a minha área e vou igualar ao valor que foi nos fornecido no exercício. 3 raiz de 3 sobre 2. Então, 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que é a fórmula do
triângulo equilátero, né, da área do triângulo equilátero. Como tem 6 triângulos, multiplica a área por 6 e iguala ao valor da área que o exercício forneceu. Aí, olha só, eu vou simplificar esses valores aqui por 2. Vou simplificar por 2. Vai dar 3 e 2, né? Ó, divide aqui 6 por 2 dá 3, divide 4 por 2 dá 2. E o resto da área aqui, ó, 3 raiz de 3 sobre 2 eu copiei. Bom, eu fiz isso para mim igualar as minhas frações, né, aqui, e ignorar os denominadores. Então, ó, vai ficar 3l² raiz de 3 igual a 3 raiz de 3, certo? Quando a gente iguala os denominadores, você esquece os denominadores, né? Aí, o que a gente pode fazer, ó? A gente tem que isolar o L. Então, ó, vai ficar 3 raiz de 3 aqui, ó, que está multiplicando o L, vai passar dividindo. Então, L² vai ser igual a 3 raiz de 3 dividido por 3 raiz de 3. 3 raiz de 3 dividido por 3 raiz de 3 dá 1, né? Porque é uma coisa dividido por ela mesma, dá 1. Então, L² é igual a 1, aí você passa isso aqui como sendo a raiz quadrada de 1, que é o próprio 1. Então, L vale 1. Então, ó, nos triângulos aqui, as medidas do lado aqui, ó, vale L. Então, eu descobri o valor do meu L, que é 2. Então, essa medida aqui também, ó, vale 2, certo? Então, ele quer saber o valor do segmento AD, né? Ele quer saber o valor do segmento AD e do segmento CE. O segmento CE, ó, é esse segmento aqui que a gente traçou aqui, ó. É o segmento CE. É o que ele quer saber. Então, o segmento AD é esse segmento aqui, ó. Como a gente está lidando com triângulos equiláteros, todos os lados deles vale L, né? Ó, você tem um triângulo equilátero, isso aqui vale L, isso aqui vale L, isso aqui também vale L, né? Todos os lados do triângulo equilátero vale L. Então, ó, como ele quer saber a medida do AD, tem dois segmentos aqui, ó. Tem esse segmento que vale L e tem esse outro segmento aqui que também vale L. Então, o segmento AD vale 2L, né? Ó, a gente tem dois segmentos que vale L, então isso aqui vale 2L. E aí o valor do L, né, a gente descobriu aqui, ó, que vale 1. Então, vai ser 2 vezes 1, que vai dar 2. Então, o segmento AD vale 2, né? Ó, esse segmento AD aqui mede 2 centímetros, certo? Agora, ele quer saber o segmento CE. Como que a gente vai fazer para saber o segmento CE? A gente vai calcular o seno de 60 para poder saber esse segmento aqui, CE, certo? Olha só. Seno de 60. O seno de 60, ó, a gente vai calcular o seno, né? Porque isso aqui é o cateto oposto, aqui é a hipotenusa, né? E aqui é o cateto adjacente. A gente vai calcular o seno, porque a gente tem o valor aqui do cateto oposto, né? Ó, que a gente sabe que isso aqui vale L, e a gente tem o valor da hipotenusa, certo? Então, olha só. O seno de 60 é o cateto oposto, né? Ó, que é o segmento CE, vai ser o segmento inteiro, dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque o segmento CE é ele inteiro. Só que a gente quer só esta parte aqui, ó. O cateto oposto é só essa parte. Então, a gente pega o segmento inteiro e divide por 2 para poder obter só esta partezinha aqui, certo? Dividido pelo L, né, que é a hipotenusa, né? Ó, a hipotenusa aqui também vale L. Lembrando que no triângulo equilátero todos os lados valem L. Então, CE dividido por 2 sobre L. Seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2, igual ao CE sobre 2 dividido por 1. E aí você multiplica isso daqui em cruz, né? Ó, multiplica esse segmento aqui em cruz. Vai ficar 2 vezes o CE, 2 vezes CE sobre 2, você vai simplificar o 2 com 2 e vai sobrar só o CE. E 1 vezes raiz de 3, né? Ó, vai dar raiz de 3. Então, o segmento CE vale raiz de 3 centímetros, certo? Esse exercício é um exercício visual também, né? Então, você tem que fazer o desenho e tem que visualizar, certo?
Então, assim, é um exercício um pouquinho mais elaborado aí, né? Um exercício um pouco mais elaborado. Creio que bastante gente vai sentir dificuldade de fazer, mas voltem o vídeo, veja de novo, passo a passo, que você vai conseguir entender, ok?